Dando sequência, então, à nossa série de aulas sobre programação orientada a objetos. Eu comecei a gravar? Tá gravando. Tá gravando. Então, dando sequência, hoje a gente vai falar sobre heranças e interfaces. Aula passada, nas aulas passadas nós já vimos aqui sobre a definição, de objetos, o conceito de programação orientada a objetos. E agora nós vamos ver, dentro desse conceito de programação orientada a objetos, as interfaces e heranças. Então, lá na nossa pastinha de treinamento, em videoaulas, interfaces e heranças. E agora a gente vai ter aqui essa apostilinha nova, que vai ser o nosso guia desse vídeo. Joia! Trabalhando com heranças, classes abstratas e interfaces. Nós já falamos em uma aula prática o que era uma interface. Basicamente, uma interface ela é um contrato que vai definir um grupo de funcionalidades relacionadas a uma classe ou uma estrutura. Tá? Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, esse exemplo, eu tenho uma interface A, que ela está definindo aqui a propriedade, uma propriedade chamada propriedade do tipo string, e o método void, sem retorno, que recebe um parâmetro número. E nós temos aqui uma classe A e a classe B. Ambas implementam essa interface A. Qual que é o resultado disso? Obrigatoriamente, essa classe A e essa classe B, elas têm que implementar essa propriedade e esse método. Vamos copiar esse código aqui. Vamos abrir o Visual Studio. Joia. Vou criar aqui então um novo console app. Vou chamar aqui de interface. Vou tirar esse conteúdo aqui e vou colar isso aqui dentro do meu código. Legal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa interface A com essa propriedade e esse método, Vamos criar aqui, a classe program. E vamos colocar aquele método que é o método de inicialização do nosso programa, que é o public static void main string args. Legal. Então, como eu disse, a classe A e a classe B, elas implementam a interface A. Por isso que, obrigatoriamente, elas possuem essa propriedade e esse método. Se, porventura, eu retirar, por exemplo, esta definição, vocês vão ver que vai começar a acusar um erro aqui, A classe B não implementa os membros, o membro propriedade e nem o membro método. Então, o que a gente tem que fazer? Se você der um Ctrl ponto aqui, ele automaticamente já coloca para você a definição, o que você precisa implementar. Bom, eu vou tirar aqui o get e o set, vou deixar eles como diretos. E aqui, então, ele colocou a implementação do método para mim. Claro que quando eu chamar esse método aqui na classe B, ele vai estourar essa exception para mim, falando que o método não está implementado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, console writeLine, implementação do método na classe B, certo? Eu estou aqui na classe B, então... E agora, olha só, eu vou criar uma variável aqui, classe A, meu objeto A, vou chamar de classe A, new classe A. Vou criar também a classe B, certo? Reparem que são objetos diferentes. Eu tenho o objeto classe A e o objeto classe B. No entanto, ambos implementam a interface A. O que acontece?
A classe A, ela vai possuir o método, onde recebe o número aqui, eu vou passar o 23. E a classe A também possui aqui, ó, o campo propriedade, a propriedade chamada propriedade, né? Que eu defini como o mesmo nome. Vamos mudar esse nome propriedade para, não sei, número. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, ó, ao invés de eu... Aqui eu estou exibindo o número. Na classe B, eu vou copiar isso aqui. Ah, detalhe. Olha só, ele começou a dar um erro aqui para mim, ó. Classe B não implementa o membro propriedade. Por quê? Eu mudei aqui e falei que ele chama número. Ou seja, eu deixei de ter a propriedade, né? O campo propriedade. Mas eu vou mudar aqui, ó, para número. Agora essa classe passou a ficar certa, porém essa ficou errada, porque essa aqui não implementa o quê? A string número, né? Eu vou falar que ela é um inteiro, um int, número, e aqui vai ser int, número, tá? Aqui eu preciso mudar também, ó, chama número também, mas ela não é do tipo int, é um string, então vai continuar dando erro, certo? Ok, pronto. Agora ambas as classes, tanto a classe A quanto a classe B, estão de acordo com a interface, tá? Elas seguem a regra, elas estão implementando o contrato, né? E aqui eu vou falar que eu recebo esse parâmetro número, mas eu vou fazer uma soma com a propriedade número, que é this, né? Dessa própria classe, número. Por que eu coloquei this? Só para falar que essa propriedade aqui pertence a essa classe. Mas o C# ele é inteligente, eu posso tirar, ele continua sabendo que essa variável número, né, esse valor aqui, representa essa propriedade, tá? Então, aqui eu estou fazendo a soma desse meu parâmetro com a propriedade número que está aqui. Legal. Então, classe A recebe aqui de propriedade 10. Aliás, não tem a propriedade, né? É o número. Número 10. O método aqui também vai receber 20. E classe B, ponto número, vai receber 90. Classe B, método 10. Certo? Console.readKey. Só para parar o programa. Legal. Vamos executar aqui para ver. Vou colocar um breakpoint aqui nesse ponto. Vou dar um start. Compilou. Tá aí. Criamos então um objeto classe A e um objeto classe B. Classe A está recebendo o quê? 10, lá no número, né? Na propriedade número. E eu vou chamar aqui o método 20, né? Passando o parâmetro 20, vamos ver o que vai acontecer lá dentro. Olha para onde ele foi. Ó. Ele foi para o método, claro, da classe A, que está recebendo aqui número 20, já tem o número aqui como número 10, no entanto, a classe A escrevendo o número e somente o número do parâmetro. Então, o que vai ser lá no meu console? Número 20, certo? Porque foi o número que eu passei para o método. Vamos dar sequência à execução do nosso programa. Agora eu estou aqui na classe B, onde eu vou jogar 90 para a propriedade número e vou chamar o método passando o parâmetro 10. Vamos entrar dentro da execução apertando F11 aqui e está lá o número 10 recebendo como o valor do parâmetro, porém a propriedade número já recebeu 90, que foi o que eu atribuí aqui, certo? Apesar de aqui estar como classe A, mas deveria ser classe B, tá? Escrevendo o número, aí eu estou fazendo a soma. Para essa implementação da classe B, eu estou fazendo uma soma com o número do parâmetro mais o número da propriedade. Ou seja, 90, né? Mais 10 aqui, ele tem que me jogar aqui, ó, 100. Então, a classe B, no caso, né? Eu coloquei errado ali, escrevendo o número 100. Certo? Bom, e é basicamente isso que nós temos para falar sobre interfaces. Interface, então, é uma definição de regra onde as classes, né, que implementam devem seguir, né, um contrato. Vamos continuar, então, agora falando sobre heranças, né? Aqui eu coloquei alguns pontos importantes a considerar.
né, uma interface não define um modificador de acesso para os seus membros. Tá? O que significa isso? Vamos voltar lá ao nosso programa. Reparem que int, número, ele não fala se ele é um método público ou privado. Eu não posso colocar uma definição de acesso dentro de uma interface. Eu não posso falar que esse cara, por exemplo, vou parar a execução. Eu não posso falar que ele é público, por exemplo. Olha só, o modificador público não é válido para este item, tá? A interface ela não pode fazer essa definição. Quem define é o método, né, a classe que a implementa. Então aqui, ó, a classe A está implementando a interface A e a propriedade número, né, que é uma regra da interface, aí sim eu posso definir se ela é pública, se ela é privada, tá ok? Joia. Outro ponto a considerar. Uma interface não contém implementação de métodos, apenas a assinatura. Reparem aqui, ó. Eu criei aqui, ó, o método void, que recebe um parâmetro número. Só que aqui é somente a assinatura do método, não é a implementação. Quem vai fazer a implementação desse método aqui é a classe. A classe sim, ela vai criar o corpo dessa função, né, desse método. A interface só fala qual que é a assinatura, tá legal? Por isso que cada classe, né, cada objeto que implementa a interface A pode ter a sua definição. Por exemplo, o da classe A, ele coloca somente o número do parâmetro. E o da classe B, ele coloca a soma do número do parâmetro mais a propriedade. Ou seja, cada um tem a sua implementação. O importante é que ambos têm a mesma assinatura, ou seja, void método recebendo um parâmetro do tipo inteiro, certo? E por último, uma classe pode implementar mais de uma interface. Então, por exemplo, se eu criar uma interface B, por exemplo, e eu vou colocar aqui uma propriedade string nome, eu posso falar que a classe B, ela implementa a classe A, vírgula, B. Ou seja, agora ela vai ter que ter aqui, ó, também as regras da interface B, que é no caso a propriedade nome. Tá ok? Pulando para a herança. O que é a herança, né? A herança é um dos pontos fundamentais e importantíssimos da programação orientada a objetos, porque é através de herança que a gente coloca muito o reaproveitamento de código, tá? Que isso é uma das características fundamentais da programação orientada a objetos. Então, aqui, ó, com herança, né, você define que uma classe herda membros de outra classe. Isso te permite reutilização de código-fonte, faça extensões ou modifique algum comportamento da classe base. O que é classe base e o que é classe derivada? Vamos pegar esse código aqui, classe A, vamos colar aqui no nosso programinha. Então, eu vou deixar o namespace, né? Eu vou retirar somente essas interfaces aqui. Joia. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma classe chamada, né, classe A, né? Classe A. Eu tenho aqui uma classe B. Só que reparem que agora, do mesmo jeito que eu fiz para a interface, ela está herdando a classe A. O que acontece na herança? Todas essas propriedades, todos esses membros da classe A passam a ser membros também da classe B. Então, reparem que aqui, ó, eu criei aqui um objeto classe B e estou passando para ele, ó, a propriedade nome. Reparem que aqui dentro da classe B eu não tenho essa propriedade nome e nem esse método aqui, ó, escrever nome. Por que eu não tenho? Né? Porque eu já estou herdando da classe A. A classe A, sim, tem nome e o método escrever nome. Então, a minha classe B possui também essas propriedades e esses membros, né? Escrever nome e a propriedade nome. Se eu criar uma classe aqui, teste, e herdar também da classe A, eu não preciso colocar propriedade nenhuma. Aliás, eu vou colocar uma propriedade aqui, inteiro, chamada idade, por exemplo.
E agora eu vou criar um objeto aqui, ó, teste, e essa classe teste que eu acabei de criar, que era da classe A, né, do meu objeto A, teste recebe new test, certo? Olha só que interessante. Teste agora tem as propriedades, né, tem os membros da classe A, que é o que? Nome e o método escrever nome, e também tem a propriedade idade, que é uma propriedade exclusiva dessa classe. Óbvio que a classe B não vai ter essa propriedade idade, porque a classe B não herda da classe teste, ok? Agora, se eu fizer que a classe B herda da classe teste, reparem que é o seguinte, B vai passar a ter esses membros aqui da classe teste, porém a classe teste implementa também, né, herda da classe A. Consequentemente, essa herança passa para as demais classes. Então, B passa a ter membros da classe teste, que consequentemente tem membros da classe A. Vamos excluir isso aqui. Então, quando o B aqui ele só tinha nome e o método escrever nome, agora a minha classe B ela também tem aqui, ó, idade. Eu posso atribuir um valor, 17. Ok? Então, a herança, diferente da interface, ela define o quê? Ela define uma herança de métodos, de membros já implementados. Certo? Então, aqui, ó, diferente das interfaces, as classes base contêm a definição do método consequente e, consequentemente, as classes derivadas não precisam implementá-las. Então, o que é classe base e o que é classe derivada? Essa classe aqui, ó, a classe teste, ela herda da classe A. Ou seja, a classe teste é uma classe derivada da classe A. E, por sua vez, a classe A é uma classe base. E nesse caso aqui, onde B herda da classe teste, B passa a ser a classe derivada e teste passa a ser a classe base. Só que, além disso, a classe teste também herda da classe A. E nesse caso aqui, ela é a classe derivada e essa passa a ser a classe base. Entendeu? Então, a classe base é sempre a classe que está acima da classe derivada. Quem que é a classe base de B? A classe teste. Quem que é a classe base de teste? A classe A. E a classe A não possui herança, então ela em si é uma base por si só. Ela nunca pode ser uma classe derivada, ok? Alguns pontos importantes, né? Existem os modificadores de acesso, né, que você pode definir, né, para suas classes herdadas. Você pode falar, por exemplo, que não necessariamente essa propriedade nome ela vai ser herdada. Vamos falar que esse método aqui, ó, escrever nome, eu não quero que ninguém herde esse método. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, a classe B, ele pode acessar o método escrever nome. Eu posso falar, então, que esse método aqui, em vez de público, ele é private. Ou seja, somente membros dentro dessa classe podem usar esse método escrever nome. O que acontece aqui, ó? Tá vendo? A classe B, ele não pode usar esse método aqui, porque a classe B, ela implementa, né? Ela herda da classe teste, a classe teste herda de A, que é onde A, né, tem a definição do método escrever nome, só que ela é privada, ou seja, somente dentro dessa classe aqui, se eu criar um outro método, public void, por exemplo, teste. Aqui sim eu posso usar o método escrever nome. Por quê? Porque teste é um membro da classe A, tá? Então ele pode enxergar esses métodos aqui também. Qualquer outra classe, qualquer outra parte do meu código fora dessa minha classe A não pode enxergar esse método privado, tá? Nem mesmo nas classes que herdam diretamente. Então, por exemplo, a classe teste herda diretamente da classe A. Se eu colocar aqui public void
teste, por exemplo. Eu não vou conseguir usar aqui, ó, base ponto. Base, na verdade, eu estou fazendo referência a quem? A classe A, tá? A minha classe base. Minha classe base, ela possui nome, ou seja, posso colocar base.nome. Só que escrever nome também faz parte da minha classe A, certo? Que é a minha classe base. Porém, ele é privado. Então, aqui, ó, eu não vou conseguir encontrar o método escrever nome. Ok? Agora, vamos falar que eu quero fazer com que este método aqui seja visível somente às classes que derivam, tá? As minhas classes derivadas. Então, eu posso falar que esse método ele é protected, ou seja, ele está protegido. Agora, aqui na minha classe teste, que herda da minha classe A, eu posso encontrar o método escrever nome, certo? Então, aqui, ó, agora eu posso usar esse método escrever nome. Por que ele está dando erro aqui? Ah, tá. É o que eu criei. A assinatura, o nome desse método é o mesmo nome da minha classe. Isso não pode. Então, eu vou colocar como teste 2. Só para a gente ter uma diferença aqui dos nomes, tá? Para não dar conflito. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe teste. Do tipo teste aqui. Reparem que agora, ó, eu não consigo enxergar o método escrever nome. Poxa, eu consigo achar aqui a propriedade nome que está herdando, né? A minha classe teste herda da minha classe A. Então, como ela herda, ela passa a ter esses membros também. Por isso que ela tem a propriedade nome. Então, teste.nome está aqui, ó. É uma propriedade da minha classe, certo? Essa propriedade ela vem da classe base. Então, eu posso atribuir o nome aqui. Mas por que teste não consegue encontrar escrever nome? Porque eu falei que ele está protegido, protected. E o que o protected faz então? Ele é visível somente para quem estende essa classe, tá? Para quem tem a herança. Então, essa classe teste derivada, ele pode enxergar o método escrever nome da classe base. No entanto, quem faz instância a esse objeto teste, aí já passa a ter, esse método aqui passa a estar restrito. Então, basicamente, o nível de acesso dele é um nível abaixo da sua herança, tá? Então, classe teste que herda de A, ele pode enxergar. Agora, qualquer objeto que quando eu instancio, né, esse objeto teste, aí eu posso enxergar esse método teste2, certo? Que por sua vez ele chama o método escrever nome. No entanto, eu não posso chamar diretamente o método escrever nome, porque ele está protegido lá na minha classe base. Certo? Ok. Pontos importantes a considerar. A diferença entre herança é que a classe base, né? A diferença entre interface e herança é que a classe base da herança pode conter a implementação de métodos. Lembra que quando eu estava falando de interface, eu só tinha a assinatura do método. Agora, quando eu estou herdando, eu posso ter o método, a definição do método aqui dentro, e quando eu faço a herança, por exemplo, no caso aqui da classe teste, vamos supor que esse método aqui agora ele é público. Essa classe aqui, ela não precisa implementar esse método, porque esse método já está implementado na classe A. Ok? Joia. Uma classe pode derivar de apenas uma classe base. Então, como a gente fez aqui, ó, a classe B está herdando de teste está herdando de A, é sempre uma herança apenas. Eu não posso falar que, vamos supor que a minha classe teste não herde da minha classe A. Mas eu quero que a minha classe B tenha a idade e tenha as propriedades aqui de nome e o método escrever nome. Eu posso fazer isso aqui? Teste e A. Classe B está herdando de teste e de A. Não pode fazer isso. C# não dá
suporte para herdar mais de uma classe, ok? Como que a gente resolve isso? Fazendo esse cascateamento de heranças. Então, a classe teste herda da classe A e a classe B herda da classe teste. Consequentemente, então, ele passa a herdar as propriedades da classe teste e também da classe A. E por último, aqui, como eu acabei de explicar, é possível herdar de uma classe que já herda de outra classe. Por exemplo, a classe C herda da classe B e a classe B herda da classe A. Assim, a classe C herda os membros da classe B e A, ok? Como a gente acabou de explicar ali. E por último, a classe derivada pode alterar o comportamento da classe base através de sobrecarga. E é o que a gente vai ver aqui agora. Sobrecarga de classes base, né, que é o método, que é a palavra-chave override. Uma classe derivada pode sobrescrever o método da classe base, alterando o seu comportamento original. Isso é feito através de sobrecarga. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, da classe veículo, né, pegar esse exemplo que a gente tem aqui, ó. Ctrl C. Vou tirar essas classes aqui. Ctrl V. Deixa eu ver se não tem nenhum erro de código aqui. Não. Vamos observar essa classe veículo, né? Como a gente já tinha feito nos outros exercícios, né? A gente definiu que o nosso objeto veículo ele tem a velocidade e ele tem o método acelerar, onde eu vou passar um fator, né, de aceleração e eu vou somar aqui na minha velocidade. E eu tenho aqui então a classe bicicleta e a classe veículo, a classe carro, que estão herdando de veículo, ou seja, a minha classe bicicleta e a minha classe carro, ambas vão ter então os membros aqui velocidade e esse comportamento acelerar. Joia. Só que é o seguinte, a bicicleta, quando você está pedalando e você quer acelerar, é você quem está pedalando, então só depende de você. Agora, o carro, ele depende de um outro fator para poder acelerar, que é o quê? Combustível. Se eu tiver com o tanque vazio, eu não consigo acelerar meu carro. Então, reparem que ambos possuem o método acelerar, só que eu quero alterar o comportamento para a minha classe veículo, para a minha classe carro. Eu quero verificar se ela tem combustível e antes de acelerar eu quero o quê? Subtrair o combustível do meu carro. Então, eu vou fazer o quê? Uma sobrecarga desse método acelerar. Só que a classe base ela precisa permitir que eu sobrecarregue esse método. Isso é feito através da palavra virtual. Se eu tirar isso aqui, eu não consigo sobrecarregar esse método. Agora, quando eu coloco virtual, eu estou falando que esse meu método aqui, ele pode ser sobreposto nas classes que derivarem da minha classe veículo. É o que acontece aqui em carro. Reparem que agora, ó, eu estou dando um override. Override significa que eu estou sobrescrevendo esse método aqui. Ou seja, quando eu chamar lá carro.acelerar, ao invés dele executar isso aqui, ele vai executar essa nova implementação. Se eu chamar bicicleta.acelerar, ela não tem nenhuma sobrecarga, então ela vai continuar sendo esse método aqui. Então, a palavra override, ela está sobrepondo. Eu posso alterar o comportamento da minha classe base em uma determinada classe específica. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou dando um override no meu método acelerar e estou falando que o total de combustível, verificando se tem combustível, e se tiver, eu vou subtrair o combustível, e aí sim eu vou chamar o acelerar lá da minha classe base. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso tirar isso aqui e meu método vai continuar funcionando. Porém, ele nunca vai executar o que a classe base já implementou. Mas eu posso deixar isso aqui, ó, e falar que ele vai continuar executando esse método aqui. Porém, ele vai ter essas regras antes. Então, vamos ver na prática aqui, ó, como funciona. Eu criei, então, a bicicleta. Vou acelerar ela a 10, depois vou acelerar ela a 8, e depois eu vou criar um objeto carro. Estou falando que ele tem um total de 3 litros de combustível,
Isso permite que eu acelere ele 3 vezes, de acordo com essa regrazinha que eu coloquei aqui. Então, vamos ver como isso vai funcionar. Vamos dar um start. Criei a minha bicicleta. Eu vou acelerar minha bicicleta em 10. Olha só para onde vai a execução. Dei um F11, ele chamou o quê? O acelerar lá da classe base veículo. Por quê? Bicicleta não tem a implementação, ela não tem uma sobrecarga do método acelerar. Então ele vai chamar da classe base. Ou seja, eu somei aqui 10 na velocidade. Fui lá, acelerei 8, vou incrementar mais 8, minha velocidade passou a ser 18. Legal, vou criar então o objeto carro e vou falar que ele tem um total de 3 de combustível, ok? Tá aqui. Vou acelerar a primeira. Verifiquei, tem combustível? Tem, 3 é maior do que 0. Legal, subtraio então, foi para 2. E vou continuar acelerando. Então, ó, se eu der um F11 aqui, ó, eu vou entrar aqui lá no método acelerar, na minha classe base. Continua o quê? Incrementando a velocidade, que é a mesma coisa que acontece para a bicicleta. No entanto, ele tem essa regra. Agora eu vou acelerar novamente. Então, ele subtraiu lá de 2, foi para 1. Subtraiu novamente, né? Vou acelerar mais uma vez, ele subtraiu lá, jogou para 0. E agora eu devo não ter mais combustível. Vamos entrar nesse método aqui para ver o que vai acontecer. Qual que é o total de combustível? 0. Então, 0 é maior do que 0? Não. Ou seja, carro sem combustível. E eu não acelero mais. Então, se eu olhar aqui, ó, tá lá, carro sem combustível. Então, percebam que ambos, bike e carro, eles possuem, né, a mesma propriedade, o mesmo método acelerar. No entanto, o método acelerar do carro, ele está sobrescrito. Eu coloquei uma nova regra para esse método. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, eu posso colocar somente um console.writeLine, Corcel não funciona mais. Era triste. Tá certo? Não adianta você acelerar o Corcel, ele não vai funcionar mais porque o carro não pega. Certo? Então, toda vez que eu executar aqui, então, o acelerar, vamos colocar o breakpoint direto aqui, a bike ela acelera e a bike, então, ó, cada vez que eu acelerei, a velocidade dela foi aumentando, a velocidade é 18. Agora, o meu carro aqui, ó, eu tô acelerando, 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 e a velocidade continua 0. Por quê? Porque o meu Corcel não funciona mais. Se eu olhar lá no console, olha lá, Corcel não funciona mais. Beleza? Pô, moleza isso aqui, super facinho. E por último, nós vamos falar sobre abstrações, tá? A palavra-chave abstract define que uma classe ou membros de uma classe estão incompletos e precisam ser implementados em uma classe derivada. Já vamos copiar direto o código aqui, ó. Vamos sair daqui. Não liga o barulho de fundo não, que minha rua tem um guardinha que fica passando. E aí ele fica tocando essa buzininha aí. Com certeza dá para ouvir de fundo aí. Opa, eu tenho algum erro aqui no meu código. O que ele está falando aqui, ó? Quadrado da zona implementa. Que interessante. Deixa eu colocar aqui. Implementar classe abstrata. Public override. Tá bom. Na verdade ele tem. Aqui eu só não coloquei a palavra override. Pronto. Override aqui também. A gente acabou de falar sobre sobrecargas. Já vou até corrigir aqui na apostila, porque eu fiz esse código aqui direto. E eu não compilei para ver se realmente ia dar erro. Override. Nossa senhora, não ficou bom. Deixa eu ver se agora vai ficar. Deixa eu abrir. Eu tinha feito pelo Visual Studio Code. Ainda está aqui, inclusive. Agora ficou bonzinho, hein? Double calcular área. Joia. Quando vocês baixarem a apostila, já vai estar atualizadinho aí. Voltando para o nosso código, deixa eu fechar esse Visual Studio Code aqui.
Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma classe abstrata chamada figura, onde ela tem um método abstrato chamado calcular área. Como a gente já visto aqui na definição, a palavra-chave define que uma classe ou membros de uma classe estão incompletos e devem ser implementados em uma classe derivada, ou seja, cerveja. A classe quadrado que implementa a classe figura, ela deve implementar quem? Calcular área, porque isso aqui está incompleto. Eu falei que abstract define que um membro está incompleto e ele deve ser implementado na classe derivada, e é o que está acontecendo aqui. Eu estou dando um override para criar a implementação dessa função calcular área. Os métodos abstratos não têm implementação, que é exatamente como está aqui, ó. Ele está abstrato e ele não tem implementação. A implementação está onde? Na classe que derivou. A definição do método é seguida por um ponto e vírgula, em vez de um bloco de método normal. As classes derivadas da classe abstrata devem implementar todos os métodos abstratos. É importante saber... Escrevi tudo errado, desculpa. É importante saber que uma classe abstrata, assim como uma interface, não pode ser instanciada diretamente, apenas derivada. Então, o que acontece? Reparem que aqui, ó, eu tenho aqui a minha variável, a minha a minha classe figura, ela é o quê? É uma classe, né? É um objeto o quê? Abstrato. Se eu descomentar essa linha aqui, ó, olha só o que acontece, ó. Não pode criar instância de uma classe abstrata ou interface. Então, tudo que for classe abstrata ou interface, eu não posso criar uma instância. No entanto, eu posso criar instâncias de classes que derivam da classe figura. Então, basicamente, uma classe abstrata ela só pode ser herdada. Essa é a funcionalidade dela. Então, o que nós temos aqui? Uma classe figura, onde eu criei um método chamado calcular área. Eu tenho uma figura aqui, um quadrado, onde eu tenho uma propriedade chamada tamanho da base, e eu vou sobrescrever o método calcular área, porque calcular área de um quadrado é diferente de qualquer outra figura. Então, eu coloquei aqui o tamanho da base vezes 2, ok? Mesma coisa que o método, a classe figura, né? Desculpa, a classe círculo, que implementa, né, deriva da classe figura. Só que aqui no caso, o meu círculo, em vez dele ter um tamanho da base, ele tem o quê? O raio. E o calcular área é o quê? A minha classezinha de matemática lá, né? Eu vou pegar a constante de π, que aqui é esse valor 3, 14, 15, 92, blá, 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 e vou multiplicar pelo raio elevado ao quadrado, certo? Então, o raio ao quadrado é o diâmetro, multiplicado por 3,14, que é o π. E, joia. Vamos ver como funciona isso aqui na prática, então. Vamos colocar um breakpoint aqui. Estou criando aqui, então, o meu quadrado, falando que o tamanho da base dele é 4. E vou criar aqui o círculo, falando que o raio dele é 2,5. Tá? O D não é de diâmetro, tá? O D é de decimal. Lembrando que essa variável raio aqui, ela é do tipo o quê? Double, tá? Então, eu posso passar aqui, criar um decimal ou um M também, tanto faz. Ele não gostou do M? Acho que um float ele aceita. Joia. E agora, o que vai acontecer? Eu vou falar que o meu quadrado, que ele tem o tamanho de base 4, eu vou mandar ele calcular a área e vou escrever no meu console. A regra para ele fazer isso é o quê? O tamanho da base vezes 2. Então, tá lá, 8, certo? O tamanho da minha base era 4. E agora, o meu círculo, eu vou chamar a propriedade calcular área. Eu vou dar um F11 aqui para a gente entrar dentro do método. E tá aí, eu sobrescrevi o método calcular área da minha figura, né? Eu tive que sobrescrever porque ele é um método abstrato, ele não tem implementação, então a implementação é forçada dentro da classe círculo. Ele vai pegar aqui, ó, então, π, né? E pegar o valor do raio ao quadrado e vamos ver o quanto que isso vai dar lá. Então, console writeLine, calcular área, e deu lá 19,63, tal. Legal, eu quero simplificar esse valor, então eu posso colocar aqui
Ops. Nossa, eu tô colocando um monte de Z. Ctrl X, math.round. Vou pegar esse valor aqui, vou falar para ele arredondar para 2 decimais. Agora vai ficar mais bonitinho lá. Tirar o meu breakpoint, continuar a execução, ele vai parar lá no read key e tá aí. O valor arredondado com 2 casas decimais. Joia? Deu para entender então? Classes abstratas simplesmente servem para que classes derivadas a implementem. Eu nunca posso criar uma instância direta dessa classe aqui. Eu posso criar então dentro aqui um método. Deixa eu ver, método. Aliás, tem que falar qual que é o retorno dele. Diga olá. E vou colocar aqui, ó, console writeline. Olá, world. Olha só que interessante. Não, peraí. Void. Joia. Ele não tem retorno, tá? Eu só tô dando um writeline. Agora, esse método aqui, ó, esse objeto quadrado e círculo, eles vão ter também esse método aqui, ó, diga olá. Se eu vier aqui, ó, quadrado ponto, diga olá e círculo ponto, diga olá. Eu posso também, dentro de uma classe abstrata, ter implementações de métodos específicos, tá? Já implementados. Posso ter alguns não que precisam ser ainda implementados, né? Que são incompletos, que é o caso dos métodos abstratos. Mas eu posso ter métodos prontos, já implementados, que não preciso marcar como abstract, tá ok? Então, aqui o quadrado ele não precisa implementar o diga olá, já está implementado, continua com aquele mesmo esquema da herança. A diferença é que, então, o abstract ele está incompleto, eu preciso obrigatoriamente implementar dentro das classes que a derivam. Então, se eu remover isso aqui, olha só, ele vai dar erro. Ele não implementa a herança abstrata do membro calcular área. Se eu voltar, aí agora está certinho, deixa de estar errado. Joia? Então essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí então sobre herança, né? Interfaces, herança, sobrecarga, né? Que é o override, e por último sobre abstrações. Falou pessoal, abraço!